Fala galera, meu nome é Bruno Benevides, sou professor de História. Estamos aqui com mais uma questão do vestibular da UERJ de 2021, mais uma questão de História. Estamos aí nessa jornada de resolver todas as questões desse ano, 2021. Então, portanto, chegamos aí à questão de número 58, que é uma questão que traz uma imagem. Vou fazer aqui um detalhamento rapidamente. Segundo a legenda, é uma imagem que foi tirada por fotografias por volta da década de 70, na região de Pernambuco, e do qual traz a imagem aí de ex-escravizados negros que habitavam a região e trabalhavam forçadamente no sistema escravocrata daquele período. Ou seja, estamos aqui no segundo reinado, ainda a escravidão existia no país e obviamente estamos aí, como já comentei, em Pernambuco, Recife. Muito bem, então vamos fazer uma leitura agora do texto. Essa questão é um pouquinho complexa, então vamos acompanhar o texto, vamos esmiuçá-lo, trazendo quais são as informações relevantes para responder a questão. O tráfico de escravos africanos, o maior movimento de migração forçada, esse é um termo muito importante, migração forçada, documentado pela história, forneceu a mão de obra que impulsionou o desenvolvimento econômico das Américas, nos primeiros séculos de colonização europeia, e moldou, atenção para essa parte, ou seja, o tráfico humano forçado desse momento, moldou também, para além das questões econômicas, a composição genética, étnica, enfim, das populações do norte e sul do continente. Então, essa é uma informação importante. Continuando, de 1514 a 1866, quando ocorreram, respectivamente, a primeira e a última das quase 35 mil viagens, número assombroso, registrado de navios negreiros, cerca de 12 milhões de pessoas de diferentes regiões da África, isso é muito importante, ou seja, nessa migração forçada, nesse tráfico de escravizados, tráfico humano, foram deslocadas, aí, segundo as pesquisas estatísticas, 12 milhões de pessoas de diferentes regiões da África. Tá? E que elas foram trazidas contra a vontade para o Novo Mundo. A maioria, desperta aqui quase 7,6 milhões, ou seja, 61% desse total maior, veio em um intervalo de tempo curto. Então, ele comenta aqui o intervalo. Esse período de maior tráfico transatlântico, ou seja, que se dá ali no Atlântico, no Oceano Atlântico, de escravos, coincidiu com o aumento da miscigenação nas Américas. Então, a maior chegada de escravizados, chegando aqui na América, obviamente vai, digamos assim, miscigenando com a população local de diferentes regiões da América, como é o caso, por exemplo, de inúmeras cidades brasileiras que tiveram a presença da escravização. Enfim, identificado em um estudo publicado, aí ele continua aqui para não me perder. Esse período de maior tráfico transatlântico de escravos coincidiu com o aumento da miscigenação nas Américas, identificado em um estudo publicado em uma revista científica renomada. Então, segundo o estudo publicado nessa revista científica, houve um aumento por conta desse período, um aumento da miscigenação nas Américas, e esse estudo, obviamente, vai ser feito aí com exame de DNA para provar a origem, da onde veio ou seja, um exame de ancestralidade. Segundo o geneticida fulano de tal, não vamos aqui nos perder nos nomes, o número de pessoas deslocadas nessa diáspora forçada foi tão grande que trouxe para as Américas, aqui ele abriu aspas, representante de toda a diversidade genética da África. Isso é um ponto crucial para a gente se entender, porque a gente acha que, a população negra no mundo inteiro é uma coisa, um bloco fechado só. Obviamente que não, São inúmeras etnias, grupos étnicos que têm suas diversidades, suas múltiplas diversidades. Isso vale tanto, digamos, para essa população negra, quanto também, população europeia e também para os povos indígenas, aqui nas Américas. E, obviamente, a gente precisa fazer esse mesmo olhar para o mundo asiático com toda a complexidade e vastidão de pessoas diferentes, grupos étnicos diferentes. Isso é tudo muito complexo. A história da humanidade é algo extremamente complexo. Então, vamos analisar aqui o enunciado. Ao investigar a diversidade das populações africanas e seus vínculos com a miscigenação da população afro-americanas, a pesquisa mencionada contribui para a crítica do racismo por valorizar o seguinte aspecto. Então, o que essa pesquisa vai contribuir
para a crítica que o racismo, a crítica contra o racismo que vem sendo feita, né, de uns tempos para cá, de umas décadas para cá, e cada vez mais isso tem sido extremamente importante. Vamos então analisar as alternativas e vamos ver o que se tem a ver ou não. Então, essa pesquisa, né, verificando a diversidade étnica e genética dessa população, vem aí para valorizar um aspecto de hierarquização das heranças de matriz étnica. Obviamente que não, né? Essa é uma alternativa, vamos aqui com calma, né? Que é muito importante, porque no século XVIII, sobretudo, depois isso chega até o século XX, chega ainda com muita força até os anos 20, 30, 40, mas isso começa no século XIX, começam a formular, começam a emergir, a brotar teorias científicas que vão tentar apontar supostas diferenças e hierarquias raciais, né, entre as três raças existentes, a negra, a indígena e também a branca. E aí, quando a gente analisa esses cientistas do período, esse é um ponto importante, porque vocês poderiam me dizer, Bruno, eles são cientistas ou não? Isso é dado como ciência ou não? E aí aqui a gente precisa dizer e pontuar de uma vez por todas. Ok, para os dias atuais, isso tudo é considerado pseudociência, é uma coisa inválida, não tem comprovação científica mais. Mas no período em que foi formulado, eles foram formulados dentro das academias, dentro das universidades do século XIX que já existiam. Então, no período em que vigorou, era compartilhado e muitas pessoas acreditavam nisso, muitas pessoas compartilhavam dessas ideias, né? E achavam que isso não, uma vez que foi comprovado por tal cientista, por tal estudo, porque de fato isso, realmente de fato haveria aí essa hierarquização de raça. Mas isso é um estado científico, isso é um fato científico, é uma afirmação científica que com o tempo, assim como inúmeras outras que eu poderia citar aqui, perdeu sua credibilidade, perdeu a sua validade. É claro que nem todas as pessoas desse período acreditavam e compartilhavam dessas ideias. Algumas pessoas se colocavam criticamente em relação a isso, né? No Brasil é possível dizer que tiveram pessoas, cientistas, acadêmicos, juristas, médicos, enfim, uma infinidade de pensadores, jornalistas que vão aderir à questão da hierarquia racial, mas que outros também vão rejeitar essa questão da hierarquia racial. Isso eu estou falando do próprio século XIX, também estou falando do iniciozinho do século XX, então isso cabe pontuar. Então, o que a alternativa está dizendo é que essas pesquisas vêm para confirmar essa hierarquia racial que passou aí, assumiu por um tempo o status de ciência boa, de ciência válida, mas que depois deu crédito. Então essas pesquisas viriam justamente para confirmar isso, trazer esse ponto positivo, mas não é o caso, não é isso que essas pesquisas atuais vão trazer, ao contrário, né? Vão negar, e os estudos vêm demonstrando isso, vem negar qualquer possibilidade aí de hierarquia racial. Tem outras questões que a gente poderia comentar, mas vamos focar aqui para não alongar muito nessa questão, tá? B. Descrição das práticas de orientação eugênica. Bom, eu não vou entrar aqui no que foi a eugenia, mas a eugenia também foi um campo científico que teve um diálogo muito forte com a questão das hierarquias raciais, no sentido de que o que seria a eugenia? É a ideia de você procurar uma raça forte, no caso, segundo os eugenistas, né, que são as pessoas que estudavam isso, que aderiam a isso, seria a raça ariana, a raça branca. E aí, o que você teria que fazer? Para manter essa raça forte, você teria que eliminar os mais fracos. Como nessas teorias de hierarquização racial, os mestiços e os negros são considerados a hierarquia, então, portanto, nós temos que fazer um trabalho, um processo de intervenção nesses grupos, justamente para que eles deixem de existir, e aí você só tem prospere apenas uma raça forte. Então, a questão da eugenia é muito complexa, mas até aqui eu tentei resumir. Isso daria uma aula de quase 1 hora. Mas, de todo modo, essas pesquisas genéticas feitas aqui, que estão anunciadas, elas não vêm para ratificar, ou seja, confirmar os postulados orientados pela eugenia. Ao contrário, né? A eugenia, como eu falei, ela vai fazer um diálogo com essa ideia de hierarquia e hierarquização das raças. Então, portanto, a letra B, assim como A,
também estaria equivocado. Vamos finalmente à letra C. Redefinição das dinâmicas de mobilidade geográfica. Essa C é aquela que não tem absolutamente nada a ver, é a chamada podre, para quem nos acompanha aqui. Essa você só estaria a ver se a gente forçasse muito. Então a C não vamos perder tempo, eu vou eliminar de uma vez. Então, portanto, sobrou a letra D, que é a alternativa correta, mas vamos analisar rapidamente? Olha, caracterização das relações de ancestralidade biológica. É isso que esses estudos vêm demonstrando. E segundo o próprio texto do enunciado está dizendo, olha, segundo os estudos, a população de matriz africana, ela contribuiu aí para moldar a composição genética dos povos americanos, mas ela trouxe inúmera diversidade, porque não é a África, a população negra, uma coisa só, um bloco, não. São vários grupos étnicos bastante diversos, que tinham suas composições físicas e morfológicas diferentes, assim como qualquer grupo étnico do mundo inteiro, certo? E ao mesmo tempo tinham comportamentos, religiões, culturas também diferenciadas. Então, galera, ficamos por aqui. Essa questão ficou um pouquinho ampla. Bom, se vocês gostaram, curte, compartilha e até a próxima questão, com a questão 59 com o Renato. Um grande abraço.